Esse encontro que está acontecendo no Brasil, esse encontro que está acontecendo no Rio, são duas conquistas, uma para a cidade do Rio, outra para o Brasil. É o maior encontro que existe de chefes de Estado. Tirando a Assembleia Geral da ONU, você tem a reunião do G20. É uma reunião muito importante e ela começou com uma reunião de caráter econômico. Em 1999, primeira reunião do G20, começou em uma reunião de caráter econômico, mas que o tempo tratou de criar e transformar quase que numa reunião de cunho social. Por quê? Quando a gente pega a lista de propostas e sugestões que foram surgindo ao longo dos anos no G20, a gente vê, e eu peguei a lista, não vou repassar todas, mas a gente ouve falar em crescimento inclusivo, a gente ouve falar sempre a palavra sustentabilidade, a gente ouve falar em mudanças climáticas, que é uma coisa importante, não tem a ver com a origem do G20, que era uma forma de você organizar a economia do planeta. E o tema deste ano é fome, né? Foi a proposta do governo brasileiro. Todo ano quem propõe é o governo, é o país que cedia o encontro do G20. E nesse encontro do G20, o tema do discurso inicial do presidente, um discurso breve, aliás, foi sobre fome. Fome é um problema do mundo. Não é a primeira vez que o G20 fala sobre fome, né, que trata do assunto fome. E é uma coisa, é um combate importante, mas é preciso que a gente diga o seguinte: o G20 pode tomar uma decisão e incluir, e deve incluir na sua declaração, de uma manifestação de combate à fome. Agora, o problema da fome no mundo, em 60% dos casos, tem a ver com guerra. Então, se a gente não resolver o problema da guerra, a gente não vai resolver o problema da fome. Só que o problema da guerra não produz só fome como subproduto, é a fome como um objetivo em si. A fome é o objetivo, para que seja uma forma de punição do lado que está vencendo a guerra, o que está provocando o lado da guerra e o outro lado. Então, não tem como a gente ficar pensando em combate à fome se a gente não resolver o problema de conflitos, se a gente não resolver problemas climáticos também. Mas no caso das guerras, dos problemas dos conflitos, muito dessa discussão passa por democracia. Não há conflito onde há países democráticos. Dois países democráticos não entram em guerra. Então, quando a gente tem uma guerra e ela existe por causa da falta de democracia, o presidente da República, quando está fazendo o discurso sobre fome, no fundo, indiretamente, ele está falando de democracia. Mas ele não fala de democracia diretamente. A Venezuela, por exemplo, o combate à fome. A Venezuela produziu fome, né, como um objetivo, não é subproduto, não. A destruição da democracia na Venezuela produziu fome. Existem vários tipos da palavra fome. Em inglês, eles têm várias palavras para usar para falar de fome. Aqui a gente tem uma palavra só, que é fome. Então, a gente tem a fome, a consequência dela radical, que é a desnutrição. São etapas, a gente fala sobre essa alimentação com etapas diferentes, né? Níveis diferentes. E a desnutrição que a gente encontra no Brasil não é a desnutrição que a gente encontra na África. Na África a gente encontra graus mais acelerados justamente por causa do conflito. A gente tem acampamentos onde a comida não chega por causa de logística, não chega porque a gente não consegue produzir. Inclusive, uma discussão que foi tema da ONU, importante, era vamos preservar as fazendas, os mercados e os centros de produção de alimentos, vamos preservar porque ali a gente não consegue, a gente tem que preservar para que a sociedade não tenha fome. Não adiantou, nunca adiantou. Então, a discussão da fome vai fazer parte do discurso, do texto final do G20, mas isso provavelmente não vai surtir efeito. Aliás, é preciso que se diga, o G20 todo ano faz uma declaração, todo ano tem a declaração, como eu falei, muito de cunho social, mas elas vão se sobrepondo a do ano que entra sobre o ano anterior, sem que o problema do ano anterior tenha sido resolvido. Então, se a gente for pegar ao longo do tempo, todo ano tem uma declaração, sem que não é assim, fizemos a lição de casa, agora qual é o problema deste ano? Agora o problema é fome, mas nós já resolvemos o problema da sustentabilidade. Não, a gente vai empilhando sugestões sem que a gente resolva a anterior.
E gostaria de chamar a atenção, por último, quando a gente fala de G20, todos reunidos aqui no MAN, com a ausência do Vladimir Putin, a gente fala em G20, que são 19 países mais a União Europeia e a União Africana, mas 2 países concentram o grande pedaço do PIB. Porque estes 19 países, 20 países, eles têm 85% do PIB do mundo, 75% do comércio exterior, mas 2 países possuem 46% do PIB do mundo, quase metade, que são Estados Unidos e China. Estados Unidos com 28% do PIB mundial, 28% do PIB mundial, mais de 1/4 do PIB do mundo, Estados Unidos. E a China, que já representa 18% do PIB mundial. E é interessante, porque quando o G20 foi criado em 1999, os Estados Unidos já eram o número 1, mas a potência econômica número 2, a potência econômica do Oriente, era o Japão, que tinha metade do PIB americano. Passaram-se 25 anos e a China passou o Japão. Detalhe, o Japão tinha 4 vezes o PIB chinês em 1999. Passaram-se 25 anos e a China que tem 4 vezes o PIB japonês e a China tem 65% do PIB americano. Então, se você pegar o G20, na verdade você tem um G2 ali dentro do G20 e, portanto, é muito importante essa relação Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, China, China, Brasil, para nós, para o nosso interesse. Tem um lado multilateral desse encontro do G20, mas para nós tem muito significado as conversas bilaterais que vão acontecer ao longo dessa semana. No caso dos Estados Unidos, Joe Biden está indo embora, então a presença dele é mais simbólica do que útil, porque afinal vai entrar um novo presidente com um novo discurso. E nós vamos acompanhar isso por aqui. Então, ao longo do dia, durante a programação aqui da Band News FM, toda a cobertura do G20 você vai acompanhar. À noite, no Jornal da Band, com transmissão simultânea aqui na Band News FM, a cobertura completa do primeiro dia do encontro do G20, que continua amanhã. Eu volto com vocês para o estúdio e me vou. Tem uma longa programação aqui pela frente. Valeu, gente! Valeu, Eduardo Oineg, que estava louco para o quê? Pular numa piscina agora, dar um mergulho nesse no mar. atrás dele. Já pedi para providenciar um boné, tá, Oineg? Amanhã você terá um boné à disposição. Mas você sabe que eu pensei nisso, mas eu só pensei nisso quando eu já estava a caminho, saindo do hotel para cá, falei, olha o sol, Band News, qual é o nome do programa? Band News no meio do dia, não é Band News no meio da noite. Quer dizer, vai ter no meio do dia, assim, no Rio de Janeiro minha ainda. Mãe... pois é, não, e a dona Latifa, minha mãe, deve estar falando, mas esse menino não tem juízo, né? Só ficou velho, não amadureceu. É isso, mas vai ficar só na vontade esse mergulho. Gente. Agora vai entrar em muitas salas com ar-condicionado. Não tem jeito, porque tem trabalho, não tem jeito não. Bom trabalho, Valeu, hein? Até mais.